preparatório aqui para o S. Nós temos aqui a questão da US 2020.2, que diz o seguinte: considere um objeto cúbico de massa de 1 kg que repousa sobre uma mesa horizontal sem atrito. Pela ação de uma força constante, o objeto sai do repouso e atinge uma velocidade de 3 metros por segundo, em módulo, após se deslocar por uma distância de 1,5 metros. O módulo da força resultante atuante no objeto em newtons é: item A, 4,5, item B, 2, item C, 3, item D, 1,5. Bem, existem duas maneiras de resolver esse problema. Tem uma maneira mais longa e uma maneira mais curta. A maneira mais longa, primeiro, imagine que você não conheça o teorema de trabalho-energia. Então, como resolver esse problema? Primeira solução, a gente vai fazer o seguinte. Ele quer saber o módulo da força resultante que atua no objeto. Então, eu sei que trabalho é igual a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Nesse caso, o deslocamento e o vetor força estão na mesma direção, né? Então, aqui no caso, esse cara é igual a 1. Então, ficaria somente trabalho igual a força vezes o deslocamento. Eu preciso do trabalho e do deslocamento para calcular quanto é que vale essa força. O trabalho, né, ele não me deu, mas ele me deu alguns dados. Quais foram os dados que ele me deu? Ele me deu a massa, que é igual a 1 kg. Ele me deu o deslocamento, que é igual a 1,5 metros. E ele me deu as duas velocidades. Seria a velocidade inicial, que ele diz que é 0, que ele parte do repouso. E ele me deu ainda a velocidade final, que nesse caso é de 3 metros por segundo. Então, eu poderia utilizar algum recurso de cinemática aqui para resolver o problema. Seria o seguinte: poderia usar que velocidade ao quadrado final é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Isso aqui é a equação de Torricelli. Ele me deu as duas velocidades e aí eu descobriria o deslocamento, mas aí eu não tenho, no caso, a aceleração. Mas aí não seria problema. Por quê? Porque é justamente o que eu posso descobrir, que é a aceleração. Então, nesse caso, eu fico com a velocidade, que seria 3 ao quadrado, igual a 0 ao quadrado. No caso aqui, seria mais, tendo visto que ele está falando aqui que ele sai de repouso, ele atinge uma velocidade de 3 metros, então essa aceleração positiva, 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento, que é 1,5. Então eu fico com 9 igual a 2 vezes a aceleração vezes 1,5, que nos dá aí que a aceleração é igual a 9 dividido por 3, nos dá 3 metros por segundo ao quadrado. Com esse dado e a segunda lei de Newton, eu posso utilizar o fato de que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, F, nesse caso, seria igual a 1 kg multiplicado por 3, portanto, teria 3 newtons como resposta. Uma outra situação possível para resolver o problema seria usar o
que a gente chama de teorema de trabalho-energia, que a gente usou nos exercícios anteriores. Eu sei que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, nesse caso, o trabalho, que é justamente a força vezes o deslocamento, seria igual a massa vezes a velocidade final ao quadrado, dividido por 2, menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2. Aqui nós não conhecemos a força, mas o deslocamento nós conhecemos, que é 1,5. A massa do corpo é 1. A velocidade final é 3, portanto vai ficar 3 ao quadrado, dividido por 2, menos, nesse caso aqui, a massa que é 1, a velocidade final, perdão, a velocidade inicial é 0, portanto vai ficar 0 ao quadrado, dividido por 2. Então esse termo aqui já morre, vai dar 0. Só resta esse pedacinho, que vai ficar simplesmente que a força vezes 1,5 é igual a 9 dividido por 2, que implica que a força é igual a 9 dividido por 2 vezes 1,5, que nada mais é do que 9 por 3, que é igual a 3 newtons, que é, mais uma vez, a resposta que nós encontramos na solução 1. Duas maneiras possíveis de solução que caem na mesma resposta.